Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma TV Ágape, fica conosco aí, o programa de hoje está bem bacana, nós temos aqui uma imersão no Evangelho de Mateus capítulo 5, tem bate-papo, tem testemunho, tem o quadro Pergunta e Resposta, prazer enorme estar aí com você, já aumenta o volume, já compartilha, dá o like, nós já vamos ouvir a primeira canção, fica conosco aí. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Espírito Santo de Deus, me ensine, Senhor, o caminho de volta para casa. Me ensine a voltar todo dia para os teus braços, Pai. Que canção maravilhosa, que louvor bacana. Vamos agora para o podcast. Nós vamos falar agora sobre o Sermão do Monte, uma imersão. O obreiro Zilton arrebentou. Vamos ouvir. Meus irmãos, nós estamos aí começando mais um podcast Ágape, mais um bate-papo. Estou aqui muito feliz em receber o nosso obreiro Zilton, esse homem de Deus, a qual eu tenho um carinho muito grande. Zilton, toca aqui. Bom dia. Bom dia. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora que o pessoal está vendo. Mas deixa eu só dar uma adiantada no tema, daqui a pouquinho o Zilton vai se apresentar. Nós estamos fazendo uma imersão no Sermão da Bem-aventurança, ou Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Daqui a pouquinho nós vamos para o versículo 4, mas vou deixar que o nosso obreiro Zilton se apresente aí. Zilton, seja bem-vindo, dá um alô pro pessoal aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim como diz o pastor, não sabemos o horário que vocês vão ver, mas esperamos que vocês vejam. Sou o obreiro Zilton, eu congrego aqui na Igreja Ágape já tem um tempo. O pastor me deu essa oportunidade, confesso que estou um pouco nervoso, mas que eu possa ser canal de bênção na vida de cada um de vocês.
Amém. Pessoal, então vamos lá, sem perda de tempo. Nós estamos estudando aqui o Sermão do Monte. Nós começamos esse estudo com o pastor Alair. O pastor Alair trouxe pérolas aqui para nós e eu tenho certeza que o Zilton também será muito usado por Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, é chamado Sermão do Monte. É um sermão pregado por Jesus Cristo e até hoje é considerado o maior ou melhor sermão que alguém já trouxe. É um sermão completo. Eu aconselho você ler em casa depois, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, 7. Eu tenho um hábito de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, eu leio esses 3 capítulos, porque é como se fosse um resumo de tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar. Agora, por que chama Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha? Porque ele foi pregado em cima de um alto, em cima de um monte mesmo, na época onde não tinha microfone e precisavam muito da acústica. Se você subir no alto de um monte e falar, o seu alcance é maior. Então, até de forma estratégica, Jesus usou esse sermão. E havia uma multidão embaixo, e Jesus começa o seu sermão dizendo assim, bem-aventurados. Bem-aventurado significa mais do que feliz, ou feliz por completo. E em uma cultura, onde a cultura grega predominava, e eles tinham o seguinte pensamento, a felicidade significa você ter alguma coisa. E Jesus começa o seu sermão dizendo, não é bem-aventurado aquele que tem, não é feliz aquele que tem, é feliz aquele que é. Só aí já quebra o princípio da cultura grega. E eu já vou passar a palavra aqui para o Zilton. O versículo 4, Jesus vai dizer assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Zilton, o que significa, o que Jesus quis dizer aqui, que feliz é aqueles que choram, e depois a gente vai explicar também por que aqueles que choram, qual que é a recompensa deles. Mas desde já, eu já entrego a palavra para você, deixa Deus te usar, o que significa feliz aqueles que choram. Amém, pastor. Bem como o senhor tão sabiamente disse, dentro de uma cultura onde as pessoas elas estavam muito ligadas as coisas materiais, apóstolo, o Senhor Jesus, ele vem nos apresentar um reino que é espiritual. Então, quando nós entendemos isso, a gente tem que entender que essa declaração ela não está ligada ao fato de chorar. Ela está ligada ao fato de nós entendermos o que Deus espera de nós. Em Jeremias 29:11, o Senhor nos diz que é Ele quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Eu, Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fins que desejais. Então nós temos que entender que o Senhor ele nunca teve a intenção de nos gerar choro, Ele não tem a intenção de nos causar mal, mas Ele pode utilizar essa situação, esse momento, para transformar e gerar algo de bom. Quando nós vemos em João 16:24, quando Ele diz que nós pedimos em Seu nome, e nós pedimos e recebereis para que a nossa alegria seja completa, eu acredito que quando Ele fala que bem-aventurados os que choram, é porque muitas das vezes nós não entendemos qual é a verdadeira alegria que o Senhor pode nos proporcionar. Quando nós vemos que o Senhor, ele fala que bem-aventurado é os que choram, nós temos que entender que o choro, ele sempre vai gerar algo. Um choro, ele pode ser de arrependimento, de quebrantamento. O choro, ele pode transformar o nosso caráter, ele pode aliviar o nosso coração. Então, bem-aventurado aquele que tem a coragem de assumir o que sente, a coragem de enfrentar a sua situação. Porque numa cultura onde as pessoas tinham que fingir estar bem, elas tinham que estar sempre acima da média, o Senhor fala que não tem problema em estar mal. Jesus, ele pode transformar essa situação. E até aqui no Brasil, Zilton, 2000 anos depois, ainda tem essa cultura que é homem não chora. Não chora. Então aqui a gente já quebra esse ditado que tem aqui no país, tão machista, homem que é homem, chora e chora também na presença de Deus. Sim. Muito bacana. E no livro de Eclesiastes fala que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Porque na casa onde há luto, as pessoas elas têm a dimensão do que a vida é breve. Então, por que bem-aventurado é o que chora? Porque ele reconhece que ele tem que depender do Senhor. O choro, ele nos coloca em um lugar onde nós podemos nos entender e nos enxergar como nós realmente somos, dependentes, totalmente necessitados do Senhor. Então, quando nós pensamos na fisiologia do choro, o choro é aquilo que esmaga a nossa alma, é aquilo que esmaga o nosso coração e ele tem que sair para fora. Então, quando o Senhor trabalha em nós,
às vezes ele vai utilizar do mecanismo do choro para gerar a transformação necessária no nosso caráter, na nossa vida, para que aquele choro ele possa ser também um testemunho. O salmista fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele, hora nenhuma, ele nos dá um tempo de duração do choro, mas ele quer nos dizer que há esperança da alegria. E o interessante também, Zilton, que até Jesus chorou, poxa. Jesus, ele chora, porque eu estou me recordando aqui, por 2 vezes. Ele chora quando viu a cidade de Jerusalém, e ali ele se lembrou de tudo que iria acontecer, e ele chora também na morte do seu amigo Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus, quando soube da notícia, ele chora para nos ensinar que não tem nada a ver, não tem nada errado o homem chorar e expressar os seus sentimentos. Como você mesmo disse, o Senhor pode aproveitar o choro para se transformar numa coisa boa. Pode dar sequência que depois que eu vou ler um texto aqui. Nós vemos que o choro ele pode gerar coisas na nossa vida. Nós vemos a história de Ana. Ela orou por várias vezes, mas foi num choro misturado com oração, a qual a sua petição foi aceita por Deus. Nós temos o rei Ezequias, que quando ele recebe uma sentença de morte, ele vira para o lado e chorando, orando ao Senhor. Então ele recebe mais 15 anos de vida. Então nós entendemos que o choro ele pode nos levar a um lugar de intimidade com o Senhor. O choro, a bem-aventurança do choro está no lugar de submissão ao qual o Senhor pode nos colocar através do choro. Nós temos, igual o Senhor disse, temos uma cultura de sermos fortes, mas o Senhor nos diz que quando somos fracos, o poder dele se aperfeiçoa. Verdade. Então temos que ser fracos na presença do Senhor. Eu posso ler um texto, Zilton, que diz no Evangelho de João, capítulo 16, que Jesus falando com seus discípulos sobre tudo que iria acontecer, sobre a sua morte, e Jesus vai dizer assim, João 16, versículo 20. Em verdade, vos digo que vocês chorarão e se lamentarão com o que acontecerá comigo. E o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas olha que bacana, a sua tristeza se transformará em alegria. Aí ele vai dar um exemplo. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, a sua angústia, a sua tristeza dá lugar à alegria, porque ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, vocês agora estão tristes, mas eu os verei novamente, e então vocês se alegrarão e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, há um tempo do choro, há um tempo da dor, há um tempo das lágrimas, e Jesus diz que ele vai transformar a tristeza em alegria. Ou seja, a tristeza, ela não vai ser retirada, ela vai ser transformada. Ele vai transformar, como diz o Salmo 126, a nossa tristeza em alegria, o nosso choro em riso. E para terminar, para te passar a bola, Jesus vai até dar um exemplo de uma mulher que está grávida. Quando ela vai gerar o filho, ela chora, ela sente dor, mas depois que o filho nasce, o choro dá lugar ao riso, porque ela trouxe ao mundo um milagre. Eu aprendi algo lindo, Zilton. Nem todos choram para morrer, mas todos choram para nascer. Ou seja, a vida, o nascimento, ele gera choro, ele gera dor. Então, o choro não quer dizer que algo está morrendo, porque nem todos morrem para chorar. Choram que para morrer, mas ao nascer, todo mundo chora. Então, o choro não é símbolo de fim, o choro é símbolo de início. Choro não é símbolo de morte, é símbolo de vida. Então, eu achei isso muito interessante. Pode dar sequência, Zilton. Pegando um gancho nessa colocação que o senhor mesmo falou agora, no Salmo 56, no versículo 8, o Senhor nos diz que ele constastes os meus passos quando eu sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então, assim, não podemos generalizar e dizer que o Senhor, todas as vezes, ele recolhe as nossas lágrimas, mas há lágrimas as quais o Senhor recolhe e aguarda no seu odre. E de acordo com o que a gente estuda na Bíblia, com o que a palavra do Senhor nos ensina, o odre é o lugar onde o vinho novo é colocado para que ele se transforme no vinho de melhor qualidade. Então, por muitas das vezes, o Senhor vai recolher as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso sofrimento e vai guardar num odre para transformar aquilo que ainda é vinho novo, aquilo que ainda, se for consumido por nós, vai causar azia no nosso estômago, não faz tão bem, porque o vinho novo ele é um vinagre. Mas o vinho, depois de maturado, o vinho no seu tempo certo, ele se torna o símbolo da alegria. Então o Senhor ele tem essa capacidade de pegar as nossas lágrimas, o nosso choro, guardar em um ambiente nele, para que no futuro isso também seja transformado em alegria, assim como o Senhor falou.
Verdade. Ô Zilton, que dentro também desse contexto aqui, esse choro também, eu estava lendo um comentário bíblico do Charles Swindoll, um escritor que eu gosto demais. Na verdade, não é comentário bíblico, é um livro, o título é Eu Sou um Servo. Ele faz uma pergunta, e dentro desse livro, ele diz que esse choro também, uma das raízes dele no original, é alguém que chora, primeiro, pelos seus erros, pelos seus pecados. Aí isso me vem à mente até o choro de Davi no Salmo 51, porque também o pecado tem que causar esse choro em nós. Sempre quando nós erramos, nós falhamos, nós não devemos pecar, mas infelizmente a gente peca. E o pecado, ele tem que causar isso em nós, um choro, uma dor. Terrível coisa é quando o servo de Deus peca e ele se acostuma com o pecado. É quando o pecado não traz mais nele lágrimas, mais dor. Eu costumo dizer até em alguns cultos, você que é minha ovelha sabe, uma coisa terrível que pode acontecer com o servo de Deus é quando ele chora em final de filme, mas não chora em dia de Santa Ceia. É quando ele chora para algo secular, para um time de futebol, não estou dizendo que seja errado não, para algo que o emociona, mas ele não chora pela presença de Deus. Então eu achei muito bacana esse exemplo que o Charles Swindoll deu para nos ensinar que o pecado também, ele tem que trazer em nós esse choro, essa dor, esse sentimento de incapacidade. Eu achei legal eu não sei se tem algo em cima que você preparou, mas eu achei muito interessante que nós também devemos chorar. O próprio profeta aqui, Jeremias, ele foi conhecido como o profeta chorão por causa disso. Ele chorava e se lamentava, não só por causa dele, mas por causa do seu povo, que ele via que estava se afastando de Deus. Sim, é verdade, porque o choro, ele tem essa... É igual o senhor falou, a criança, ela chora para denunciar algo. Um pai, ele não vai saber o momento. Às vezes uma criança recém-nascida, ela não tem a fala, ela não tem a capacidade de dizer aquilo que ela está sentindo, mas o choro denuncia para o pai tudo aquilo que ele necessita. Então, pelo choro, o pai entende se é o momento de trocar a roupa, se é o momento de alimentar, se ele sente alguma dor. Só fazendo a correção, é a mãe, Zilton. O pai não sabe nada, não. É a mãe que sabe, o pai boia. A mãe sabe desses momentos e ela vai lá e fala com o pai, vai lá, pega, ajuda. Mas o choro, ele tem que denunciar aquilo que está dentro de nós. O choro, ele não pode apenas ser algo visual, ele tem que ser sentido. Quando nós sentimos algo, aí igual o senhor falou, é muito triste a pessoa ela vir à igreja e o sacrifício de Jesus não gerar comoção no coração dela. Ela cometer um erro e ela não entender que aquele erro está ferindo outra pessoa e aquilo não gerar comoção nela. Então que as nossas lágrimas, elas têm que ser lágrimas de arrependimento, lágrimas de renovo, porque a lágrima ela pode te levar a um lugar de aproximação do Senhor, mas ela tem que te trazer uma consciência de quem nós somos perante o Senhor. Perfeito, Zilton. E também, dentro desse livro, o Charles Swindoll, ele vai para outra linha, ele diz também que, além de chorar pelos nossos pecados, nós precisamos também chorar por algo alheio, por uma dificuldade que alguém esteja passando. Hoje nós vivemos num mundo assim tão estranho. Por exemplo, eu sou mais velho do que você, tenho 43 anos, eu sou de uma cidade menor, Zilton, e até uns 15 anos atrás, o enterro, exemplo, o velório acontecia na casa da pessoa e o enterro, chamado cortejo, saía da casa da pessoa até o cemitério. Meu pai, que tinha uma mercearia, eu lembro quando o enterro estava passando, meu avô mandava abaixar as portas do comércio, aqueles que usavam o chapéu, tiravam o chapéu, botavam no peito, ninguém fazia um barulho em sinal de respeito àquele que faleceu. Hoje em dia ninguém se importa mais com o outro. Morreu antes ele do que eu. Então, hoje, a luta do outro, a dor do outro, não nos causa mais nenhuma comoção. Então, como eu citei aqui o exemplo do profeta que Jeremias, as suas lágrimas, muitas vezes, não era por causa dele, era por causa do pecado do povo. E que o Espírito Santo gere em nós também essas lágrimas por causa do outro. Às vezes, um irmão que está afastado da igreja, um irmão que está passando uma prova, porque muitas vezes a gente não pode ajudar. Claro que sempre tem jeito, mas tem hora que nós temos que sentir a dor do outro. Eu achei isso muito interessante porque
Evangelho não é sozinho. E a dor do outro tem que ser a minha dor também. Tem uma frase, não me recordo ao certo, que diz assim, enquanto a casa que do vizinho está pegando fogo, a minha também está em risco. Verdade. Então a gente precisa de ter esse sentimento também de se compadecer, de chorar com o outro. E isso eu acho que tem faltado também no nosso meio. Com certeza, pastor. De derramar choro por causa da vida do irmão. É porque nós perdemos a dimensão de corpo, né? Nós perdemos a dimensão. Durante muito tempo foi pregado um evangelho que falava de uma graça para mim, de um evangelho para mim, de uma salvação para mim. E nós não entendemos que a Bíblia ela sempre falou de um povo, de uma comunidade, de uma unidade, de pessoas que caminhavam juntas. Então, por muitas das vezes eu vejo uma parte doente, mas eu não quero ser a parte saudável que vai tomar a agulhada. Então, como um corpo, a sua cabeça dói, mas o seu corpo inteiro sente. É verdade. Como que eu vou ver alguém cair e eu não vou chorar por essa pessoa? Essa comoção, ela tem se esfriado no coração de alguns, mas a gente tem visto remanescentes. Algumas pessoas que têm se colocado na brecha e buscado ser essa parte saudável que vai tomar a injeção para que a parte doente melhore. E o choro ele tem que trazer essa consciência para nós. E para terminar, que o tempo já está indo embora, Zilton, bem-aventurados aqueles que choram. Ok, nós aprendemos o motivo aí, mas agora tem uma recompensa. Qual que é a recompensa para aqueles que choram? Eles serão consolados. Você tem alguma coisa a dizer em relação a isso? Para nós. Então, Isaías 61, no livro de Isaías, há uma profecia da parte do Senhor que ele diz onde ele virá para trazer consolo. Né? E tem uma profecia do Senhor no livro de Apocalipse que fala que haverá um lugar onde não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas. Mas até esse lugar chegar, o que o Senhor tem a nos oferecer é o seu consolo. É verdade. O Senhor, ele não nos deixa num lugar de sofrimento. Ele sempre tem uma responsabilidade com o seu povo ao ponto de falar, olha, você vai passar por isso. Assim como o vinho precisa ser esmagado para que ele se torne, a uva precisa ser esmagada para que ela se torne vinho, para que ela traga alegria, você vai passar por um momento de esmagar. Mas eu trarei alegria, eu serei o seu consolo. Um dos nomes do Espírito Santo, o que é? O Consolador. Consolador. Serão consolados. Eu achei isso bacana. Interessante dizer que Deus não fala de onde virá o consolo, mas Ele nos dá a garantia que o consolo virá. Outrora, o consolo vem de um amigo, de um irmão, de um parente ou de alguém próximo, e outrora o consolo virá do céu. Mas uma coisa é certa, há uma promessa para aqueles que choram pelos pecados, choram pela vida dos outros, choram pelas provas que têm passado. Então, meus irmãos, não tenha vergonha de chorar, não. Homem chora na presença de Deus, chora porque a vida não é fácil, a gente chora por causa do outro, e só vai entrar no reino do céu, só vai ser consolados aqueles que não têm vergonha de chorar pelos motivos certos. Não é isso, Zilton? Isso mesmo, pastor. Tem mais alguma coisa que Deus te falou para nós já caminharmos para o fim? É que nós temos que ter a consciência de que por muitas das vezes o Senhor ele não vai suavizar a nossa dor. Pode acontecer de você estar passando por uma situação, passando por uma prova, passando por uma tentação, assim como foi ensinado hoje na nossa escola bíblica. Aí a pessoa pensa, mas o Senhor poderia retirar, mas o Senhor ele não vai fazer isso, porque Ele quer transformar isso. O livro de Jeremias, como o Senhor disse mais cedo, que é o profeta reconhecido por ser o profeta chorão, ele fala que então a virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos se tornarei seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em alegria, em regozijo a sua tristeza, transformarei em alegria a sua tristeza. Então o consolo do Senhor ele vem através de uma transformação. Aquela circunstância que parece não ter como ser mudada, ele não apenas muda, ele transforma. Zilton, meus irmãos, o tempo voa, é só falar do Evangelho. O Zilton tem um carinho com ele enorme, é um mestre da palavra. Zilton, coloca aqui. Obrigado por essa imersão, por tanta sabedoria, por tanto conhecimento. E eu sei que você busca, eu sei que você paga um preço, e eu sei que vocês foram edificados. Fica conosco até o final aqui do programa, tem muita coisa boa. E no próximo programa nós iremos dar sequência ao Sermão da Bem-aventurança. Zilton, despede o pessoal aí para a gente dar sequência ao programa. Pastor, eu agradeço a oportunidade e digo a todos que aprofundem mais no Evangelho, busquem mais o Senhor. Não importa a circunstância, o Senhor pode transformar todas as coisas. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Fica conosco aí, vamos dar sequência ao programa. Valeu! Essa imersão é bacana, né? Poxa, agora nós vamos para um testemunho. Vamos ouvir algo que Deus fez na vida do nosso irmão.
É isso aí, pastor Wallace. E hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, a gente está aqui com a Rosana e com o Denilson. E a Rosana vai contar para nós um pouco do que Deus fez na vida dela. Boa noite, Rosana. O que Deus fez na sua vida? Boa noite, Camila. A paz do Senhor. Então, Camila, eu tenho mais de 10 anos que eu estou na igreja. Eu fui por uma visita, né? Minha irmã me convidou, ela já era da Igreja Batista Ágape. E desde quando eu fui, Deus transformou minha vida. Deus trabalhou no meu coração, no coração do meu marido, e minha casa foi transformada. Eu agradeço e louvo a Deus por eu ter conhecido, né, a palavra do Senhor. E estamos aí, estamos caminhando com o Senhor, né? E só gratidão no nosso coração da gente estar na igreja, né, Batista Ágape. E agradeço muito tudo que Deus tem feito na minha vida. Que bênção, Rosana, Denilson. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e que Deus possa continuar transbordando, tanto no lar, na família de vocês. O programa de hoje está uma bênção, hein? Você já compartilhou, já deu like para a gente alcançar mais vidas? Vamos agora para mais uma dica do profissional. Olá, eu sou Stephanie Nascimento, sou massoterapeuta e hoje eu vim te ensinar a fazer uma automassagem para dor de cabeça. Tem 3 pontos que é essencial, que às vezes você está sentindo dor de cabeça, mas o remédio não vai te dar a proporção adequada, porque acaba que porque sua face está muito irritada, então eu vou te ensinar agora. O primeiro ponto é esse daqui perto da sobrancelha, você vai fazer movimentos lentos e por volta de 15 vezes. Esse daqui do lado você vai fazer circular por volta de 15 vezes também. E ele tem um ponto aqui atrás da orelha que você vai fazer também circular 15 vezes. Você pode fazer esses movimentos 3 vezes que você já vai sentir uma melhora. E beba água. Vamos conferir a agenda da igreja? Confere aí que eu vou te esperar, hein? Estarei na porta da igreja ali te esperando. Olha os dias de culto aí. Deus tem manifestado a sua graça aqui nos cultos. Eu estou aguardando você. Vamos por esse quadro que eu gosto bastante, é o quadro de pergunta e resposta. Quando você quiser me fazer uma pergunta, eu vou te responder. Confira aí 2 perguntas que me fizeram. Meus irmãos, vamos lá para mais umas perguntas e respostas. Lembrando a você que se você quiser me perguntar, pode ir lá no meu Instagram, se você tiver meu WhatsApp, tá? Estamos aqui para responder as perguntas desse quadro que eu tenho tentado ajudar algumas pessoas. Hoje eu respondi 2 perguntas, me fizeram 2 perguntas e eu quero responder aqui para vocês. A primeira pergunta aqui diz, pastor, como que funciona essa questão de dízimo e oferta? Dízimo é para hoje, é Antigo Testamento? Me responde aí. Então vamos lá, pessoal. Dízimo e oferta, primeiro deixa eu explicar. Dízimo vem da raiz 10ª parte e oferta é algo que vem do seu coração. Eu entendo, creio, ensino que dízimo e oferta não é algo da lei, como muitas pessoas falam, pastor, dízimo é algo da lei, a lei criada com Moisés, hoje não precisa mais, que é o tempo da graça. Mentira. Até porque o dízimo já existia antes da lei. A lei foi dada por Moisés, mas se você ler Gênesis capítulo 14, nós vamos ver o Melquisedeque, um sacerdote, ele já vai entregar o dízimo. Então ali você já vê ele já dando o dízimo antes da lei ser criada. Então dízimo não é coisa da lei, dízimo já existia antes da lei. E no Novo Testamento, você lê Mateus 23, o próprio Jesus falando sobre dízimo, que devemos dar o dízimo das coisas, porém sem omitir as mais importantes. Então você não dar o dízimo dizendo que é do Velho Testamento, a sua tese cai por terra, dizendo que é da lei, cai por terra. Aí então você fala, pastor, mas dízimo é coisa do Velho Testamento. Tá, então você está dividindo isso. Então você é do Velho Testamento, então você podia tirar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque está no Velho Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, também está no Velho Testamento.
Então, se é para dividir só o novo, a gente não pode pegar aquilo que quer e aquilo que não quer. Então, eu entendo que dízimo e oferta não está preso a Velho Testamento ou Novo Testamento, é algo de Deus. Mas eu sempre ensino aqui para o povo, não é nada por obrigação, não é nada porque alguém está pedindo, porque Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dízimo e oferta é um ato de fé, de liberalidade da pessoa, sabendo que tudo provém de Deus e é uma forma de você dizer que o dinheiro não me controla. Tá? Então, eu entendo e ensino para o povo dessa maneira, que dízimo e oferta é um ato de fé, de obediência e de liberalidade, nada forçado. E só quem é dizimista e ofertante sabe as bênçãos do Senhor que vêm sobre nós. Espero ter respondido a sua pergunta. E agora nós vamos para uma outra pergunta que me fizeram, está aqui, ó. Pastor, meu filho não quer ir à igreja, como é que eu faço? Então, irmã, eu ensino aqui também, filho a gente não cria, filho a gente educa. Criar, a gente cria um animal de estimação, agora filho a gente educa. Qual que é a diferença de criar para educar? Educar dá trabalho, educar leva tempo. E eu entendo que uma criança, ela desde novinha, ela tem que acostumar a ir à igreja. Os meus filhos, desde novinho, desde nenenzinho, já iam à igreja. O problema é que a gente, aqui tem dois problemas. Primeiro, é que nós não levamos os filhos. Eu já tive casos aqui, pastor, quando meu filho tiver 1 ano, é muito barulho. Não, barulho acostuma. E se o som estiver muito alto, conversa com o seu pastor que ele abaixa o som, mas a criança tem que acostumar nesse ambiente. E segundo, sabe por que os filhos não vão? Porque às vezes os próprios pais não vão. Então, se você não vai, o filho também não vai. E outra, na nossa casa, nós temos que mostrar para os nossos filhos que vale a pena servir a Deus. Você não pode, na sua casa, falar mal de pastor, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, porque automaticamente vai criando um bloqueio, um sistema contra a igreja. E o terceiro, criança até certa idade, mano, ela não tem escolha não. Vai me desculpar com muito carinho, com muito amor. Hoje eu não quero ir na igreja. Não quer não? Então vai até sem ter vontade. Porque na vida a gente não faz o que quer, na vida o que faz o que é preciso. Só que entenda bem, vai chegar uma hora que seu filho vai ser independente. Ele vai ficar aqui de maior ou atingir uma certa maturidade e vão supor que ele não queira ir. Aí já não é problema seu. Você fez o certo. Você ensinou, você educou, você levou à igreja. Aí se ele não quiser ir, deixa ele, até porque a salvação ela é individual, mas nós podemos nos agarrar naquela promessa que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, porque mais tarde, se ele se desviar, eles voltarão para a presença do Senhor. Então, para os pais que hoje os filhos estão afastados da igreja, eu sei que dói, eu sei que machuca, mas confia na promessa do Senhor. Você fez a sua parte, você ensinou, você educou, e agora deixa que Deus vai fazer a parte dele. Tá bom? Valeu e até o próximo quadro. Vamos agora aprender um pouquinho com a família. Esse quadro também eu gosto bastante, é Minha Família no Altar de Deus. Vamos ouvir algumas dicas aí. Isso daí, pastor Wallace. Hoje no nosso quadro Minha Família no Altar, a gente está aqui com um casal muito especial, a Rosane e o Fabiano, com o quadro Minha Família no Altar de Deus. Nós vamos ver um pouco que esse casal tem para passar para as famílias aqui da nossa igreja. Rosane, Fabiano, paz, bom dia, paz do Senhor. Rosane, quanto tempo que vocês estão casados? Há 21 anos. A gente tem 21 anos de casado. E no começo do relacionamento vocês já eram cristãos? Como que isso aconteceu? Não, a gente não era cristão. Eu já tinha até passado por muitas igrejas, até eu me encontrar, que foi no comecinho da igreja Batista Ágape. E eu comecei a ir, né? E eu lembro até, foi no ano de 2009, eu lembro até que ia ter uma campanha que falava assim, em 2010, uma nova história Deus tem pra mim. Aí foi aí que Deus começou a transformar a nossa vida. Fabiano, e o que você tem para passar para os casais da igreja? Como manter um relacionamento sólido, firmado no Senhor? Bom, a primeira dica é cumplicidade, porque a gente passa por diversas situações, né? É comum, creio eu, que todos os casais passam por situações de necessidades e talvez algumas divergências com relação a pensar, né?
Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, mas creio que a cumplicidade, o amor, o carinho nunca deve faltar, né? Porque eu desconheço, né, casais que são perfeitos, né? Até porque a perfeição vem do Senhor. Mas essa cumplicidade e, acima de tudo, o diálogo e estar firmado no Senhor, vindo à igreja, né, se posicionar, eu acho que isso aí é uma característica principal do cristão, daquele que quer ter vitória no seu relacionamento. Amém. Nós desejamos que Deus continue abençoando ricamente o relacionamento, a família e o lar de vocês. E você que está nos assistindo e também quer ter uma família firmada no Senhor, participe conosco, assim como Fabiana e Rosane, tenham um lar firmado em Cristo. A TV Agape está muito bacana, está muito boa. Compartilha, dá o like e agora nós vamos ouvir a última canção, porque logo após eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno sobre. Profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Meus irmãos, vamos lá, vamos ouvir uma palavra da parte do Senhor. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 46, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, ela estará fechada durante os 6 dias, que são dias de trabalho. Mas no sábado ou no 7º dia, ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração em cima desse texto. Ezequiel, ele foi o profeta do cativeiro, quando Israel estava na Babilônia. E enquanto ele estava lá, Deus usou para trazer várias revelações ao seu povo. E Deus dava a ele visões, que revelações, e essa aqui é uma delas. Essa visão aqui, do capítulo 46, é a visão da restauração do templo e da adoração ao Senhor. Porque quando Israel foi levado para o cativeiro, o templo caiu, a adoração acabou, e isso para eles era uma tragédia. Mas aqui no capítulo 46, Deus estava mostrando a restauração do louvor e da adoração. E o texto está dizendo que durante 6 dias, a porta estará fechada e serão dias de trabalho. Mas no 7º dia, a porta oriental, ela vai se abrir. Agora, se você ler Ezequiel capítulo 44, versículo 2, vai dizer por que essa porta está fechada, a porta oriental. Se você for lá em Israel hoje, essa porta existe e ela está fechada, do jeito que a Bíblia diz. Por quê? Leia depois capítulo 44, versículo 2. Eles acreditam que por essa porta, o Messias, quando vier, ele vai entrar por essa porta. E foi por essa porta também que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas o que eu quero aplicar aqui para vocês? O texto, ele está dizendo, questão de números. Durante 6 dias a porta estará fechada e serão dias difíceis, mas no 7º dia a porta vai se abrir. O que isso quer dizer? Nós temos que entender que a Bíblia tem toda uma numerologia ou significado dos números. Por exemplo, o número 2 na Bíblia fala de amizade, companheirismo. O casamento é algo feito a 2. Eclesiastes 4, versículo 9, diz que é melhor ser 2 do que 1. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus envia os discípulos de 2 a 2. O número 12, por exemplo, na Bíblia, fala de governo, de liderança. 12 são as tribos de Israel, 12 são os discípulos, 12 foram os espias enviados para ver a terra prometida. E o número 6 na Bíblia, que o texto diz, o número 6 na Bíblia é o número do homem, o número da imperfeição. Por exemplo, em Apocalipse diz que a besta vai ter um número. Qual que é o número dela? 666. O número 6 também, lembra aquela mulher samaritana em João capítulo 4, onde Jesus fala assim com ela: chama o seu marido e vem cá. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus fala: disseste bem, porque você já teve 5, e o que você vive, o 6º, não é seu. Ou seja, aquela mulher já teve 6 maridos e todos esses não a completaram. Ou seja, o número 6 é o número do homem, o número da imperfeição. E o número 7, pastor, o número 7, aí já é o número de Deus, o número do céu, o número perfeito. Por exemplo, quantas voltas que Israel teve que dar em volta das muralhas de Jericó? 7. Quantos mergulhos que Naamã teve que dar para ser curado? 7 mergulhos. Quantas vezes o servo de Elias teve que ir e voltar até ver aquela nuvem? 7 vezes. Então, já que 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, nós podemos entender esse texto. Então, o texto está nos ensinando o seguinte, que na nossa vida haverá o número 6. Dias de trabalho, dias das portas fechadas, dias onde as coisas não vão, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de enfermidade, tempos de crises. Todos nós teremos esse tempo. E quem sabe você hoje está vivendo o número 6, está vivendo o tempo das portas fechadas, tempos de tribulações, tempos a qual você não está nem aguentando, é tanta dor, é tanta crise. Mas eu quero dizer também que tem o tempo do homem, mas ali tem uma vírgula que diz: mas no 7º dia, mas no tempo de Deus, a porta vai se abrir. O milagre vai acontecer, a bênção de Deus chegará. Tem uns tempos difíceis, é verdade, mas tem um tempo também onde a glória de Deus vai se manifestar. E eu quero já começar essa palavra liberando essa palavra para você.
você está vivendo tempos de portas fechadas, tempos difíceis, não desanima, porque o tempo de Deus também vai chegar na sua vida, o tempo da promessa se cumprir. E nessa mensagem de hoje, eu quero te ensinar algo simples e prático, como nós vivemos do jeito de Deus no tempo do homem. O que nós temos que fazer quando as portas estão fechadas, quando as crises aparecerem? Esse é o grande desafio, é você fazer do jeito de Deus no tempo do homem. Só para ilustrar o que eu quero dizer, quando eu mudei aqui para Patrocínio, a primeira casa que eu morei foi na Alameda das Sucupiras. É uma rua próxima aqui, num bairro chamado Morada Nova. Era uma casa mais velha, mais antiga, e no fundo da casa tinha uma porta mais velha, e a porta não queria abrir de jeito nenhum. Eu empurrei a porta e nada da porta abriu. Os irmãos da igreja empurraram e nada. Aí teve uma irmã que falou assim: pastor, essa porta está precisando de óleo Singer, óleo de máquina, os mais antigos entendem. Eu tenho na minha casa. Ela foi na casa dela, correu lá, pegou esse óleo Singer, bateu na dobradiça da porta 2 vezes. Ah, meu irmão, não deu 1 minuto. Foi só eu empurrar a porta e a porta se abriu. Tudo por causa do óleo. E aqui eu me lembrei de um texto que diz em Zacarias 4, que diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que vai abrir essa porta na sua vida. É o próprio Deus que vai abrir essas portas que estão fechadas. E o que nós temos que fazer no tempo do homem? Eu vou te dar aqui alguns exemplos bem rápido. Você lembra quando Ezequiel foi entrar, quando o povo de Israel foi entrar na terra que prometida? Havia as muralhas de Jericó, muralhas enormes, de mais ou menos 6 metros de altura. Aquelas muralhas eram impossíveis delas caírem pela força do homem. Mas sabe qual foi a ordem de Deus? Durante 6 dias vocês vão marchar em volta dela. Quantas vezes nós vivemos isso? O tempo do homem é quando tem uma muralha diante de você. Tem até uma promessa, mas tem uma muralha intransponível. Você olha para aquela muralha e diz: não dá. O que nós temos que fazer? Marche. No tempo do homem, vai marchando. Vai orando, vai buscando, vai vindo à igreja, vai trabalhando, vai fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque diante do tempo do homem, diante de uma muralha, não adianta ficar parado. Não adianta parar de orar, não adianta sair da igreja, não adianta cruzar os braços. Em tempo do homem, em tempo da muralha, marche. Mas não é só marchar. No versículo 10 de Josué, capítulo 6, vai dizer assim: marche, mas marche em silêncio. Porque não adianta marchar reclamando. Não adianta marchar murmurando. Não adianta marchar falando mal da vida. Não! Deus trabalha no silêncio. Quem sabe você está murmurando demais? Quando as portas estão fechadas, quando tem uma muralha, fale pouco, fale nada, não murmure. Mas sabe como que aquele povo tinha que marchar? Em silêncio, olhando para aquela muralha, mas dentro do coração deles, eles estavam acreditando na promessa. Eles não podiam falar, mas no coração deles dizia o seguinte: você é grande, muralha, mas meu Deus é maior. Meu Deus vai jogar você por terra. Meu Deus vai me dar vitória. E no tempo do homem, nós temos que fazer isso. Marchar em silêncio, mas com uma promessa no coração. Minha família vai se converter, a porta se abrirá, a cura vai chegar, Deus vai fazer um milagre. Caminhe, marche, mas com uma promessa no coração. Agora nós podemos aprender também na história de Naamã. Lembra daquele comandante Ciro? Que ele tinha uma lepra, estava para morrer, e ele foi até a casa do profeta Eliseu. Qual foi a ordem que o profeta deu a ele? Mergulha no rio Jordão 7 vezes. Só que durante 6 vezes, ele mergulhou e a cura não chegou. Sabe o que significa o tempo do homem? É quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer, mas o milagre não chega. Você está mergulhando, você está indo, e a cura não vem. Qual que é a tendência nossa? É parar. Mas sabe o que nós podemos aprender? Naamã não queria mergulhar no rio. Mas aí os seus amigos falaram assim: poxa, Naamã, a única coisa que o profeta pediu é para você entrar no rio. Mergulha. Sabe o que nós temos que fazer no tempo do homem? Cerque-se de pessoas que te aproximem de Deus. Cerque-se de pessoas que te aproximem de Deus, que te aproximem do milagre.
Porque nas portas fechadas, nos tempos difíceis, o que vai acontecer de pessoas para te aconselhar a sair da igreja, para fazer o que não é para ser feito, para se afastar da sua família, não escute essa pessoa não, se cerque de pessoas que vão te aproximar de Deus. Eu vou liberar uma palavra aqui, Deus vai colocar pessoas certas na sua vida, Deus vai colocar pessoas que te aproximarão do milagre. Sabe o que nós podemos aprender com Naamã também? Ele não queria mergulhar no rio, porque na cabeça dele o rio Jordão era um rio barrento, e lá na Síria tinha rios melhores, mas ele mesmo não querendo pular no rio, ele pulou. Sabe por quê? Na vida você não faz o que quer, na vida você faz o que é preciso. Então, no tempo do homem, quando as portas estão fechadas, você não vai querer orar, você não vai querer vir para a igreja, você não vai querer fazer aquilo que Deus mandou, mas mesmo sem ter vontade, faça o que é certo. Mesmo sem ter vontade, ore. Mesmo sem ter vontade, perdoe. Mesmo sem ter vontade, prossiga. Mesmo sem ter vontade, siga adiante. Porque se você continuar mergulhando naquilo que Deus mandou você mergulhar, o tempo de Deus vai chegar e a cura virá sobre a sua vida, porque o tempo de Deus se aproxima na tua história. E já partindo para a conclusão, nós podemos aprender também um outro exemplo, o que fazer no tempo do homem. Lembra o primeiro milagre que Jesus fez, no Evangelho de João, capítulo 2, onde ele vai transformar a água em vinho no casamento? Quando o vinho acaba, havia naquele lugar 6 talhas de pedras. E olha a ordem que Jesus deu. Encham de água essas talhas. E ao encher de água as talhas, foram dentro dessas talhas que o milagre iria acontecer. A água seria transformada em vinho. Sabe o que nós temos que fazer no tempo do homem? Se encha da água. A água na Bíblia simboliza o Espírito Santo. A água na Bíblia simboliza a palavra. Então, no tempo do homem, quando as portas estiverem fechadas, se encha da palavra de Deus. Se encha da presença de Deus, se encha do Espírito de Deus. Porque essa água que você está recebendo agora, essa presença de Deus, essa palavra que está sendo liberada sobre você, ela será transformada no milagre que você precisa, porque quando nós nos enchemos da graça de Deus, quando nos enchemos de Deus, tudo que nós recebemos de Deus se transforma em milagre. Não se encha da ira, não se encha da amargura, não se encha de dor, mas se encha da presença do Senhor, e aí sim, o tempo de Deus chegará em você. E eu quero terminar essa palavra lendo um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 5. O que nós podemos aprender sobre o Sete? E aqui vai dizer, a genealogia de Adão e Eva vai dizer, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou o nome de Sete, a qual passou-se a invocar o nome do Senhor. Todos nós sabemos a história de Adão e Eva. Eles moravam no paraíso, até por causa da desobediência, eles foram expulsos de lá. E eles tiveram filhos, Caim e Abel, está em Gênesis capítulo 4. E o que acontece? Caim matou Abel. Uma tragédia, um irmão matou outro irmão. Mas aqui no capítulo 5 nós vemos Deus contando a história de Adão e Eva. E cadê Caim e Abel aqui? Deus não cita. Era para Deus falar, e Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim e Abel, mas Deus não conta. Deus tirou Caim e Abel e colocou mais um filho. O nome dele se chama Sete, de onde passou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus conta a nossa história, Ele quer tirar todo Caim, Ele quer tirar todo Abel, Ele quer tirar toda a tragédia, toda a dor que a gente enfrenta. Eu já participei de um velório onde um irmão matou um outro irmão. Que dor foi para os pais. Então, na vida de Adão e Eva, quando aconteceu essa tragédia, a vida deles foi marcada por essa dor. Mas aqui Deus, ao arrancar Caim e Abel da história, Deus estava dizendo, eu quero tirar da sua vida toda a tragédia, toda a dor, toda a luta, toda a angústia, tudo aquilo que te paralisou, tudo aquilo que te envergonhou, tudo aquilo que você fez ou que fizeram a você, Deus quer arrancar. Quem sabe a sua vida até hoje foi marcada por dores, por lutas, por provas, mas o Senhor está dizendo aqui, eu estou fazendo nascer na sua história o Sete, um novo tempo, um recomeço, onde vai se passar a invocar o nome do Senhor.
Ele está arrancando da sua vida hoje toda lembrança ruim, tudo aquilo que o inimigo tentou usar para te envergonhar. O 7 de Deus está chegando na tua história. O nosso problema é que Deus quer tirar o Caim e Abel, quer tirar a tragédia, e a gente não deixa. Deus quer arrancar essa dor, essa ferida que lhe fizeram. Deixa o 7 de Deus nascer na tua vida. Então essa palavra é uma mudança na sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. O 7 de Deus está chegando, um tempo de recomeço. Quem sabe você está vivendo o número 6, o tempo das portas fechadas. Mas eu vim aqui para dizer à luz da palavra, o tempo de Deus vai chegar também, o 7 de Deus vai vir. Mas enquanto não chega, marche em silêncio, com uma promessa no coração. Enquanto não chega, cerque-se de pessoas que te aproximam do milagre e faça aquilo que tem que fazer. E como Jesus ensinou, se encha da palavra, se encha do Espírito dele, porque fazendo assim, o 7, a vitória, o tempo de Deus virá sobre você. Ele está arrancando a tua história hoje, toda lembrança ruim, toda dor. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar essas vidas aí nas tuas mãos. Quantas pessoas enfrentando portas fechadas, Senhor, momentos difíceis, momentos de dores, momentos de lutas intermináveis. E às vezes nós somos tentados a pensar em desistir, em parar, mas essa palavra de hoje nos encorajou. Nós não vamos parar, nós vamos crer que as portas se abrirão. Essa pessoa que está afastada também do Evangelho, ó Deus, que elas possam se reconciliar, que elas voltem para o Senhor nesse dia. Essa enfermidade que está alojada no corpo dessa pessoa, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, nós declaremos a tua paz, a tua bênção sobre cada pessoa, sobre cada lar. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Infelizmente o programa chegou ao fim, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Semana que vem nós nos encontramos novamente. TV Ágape.